É como se uma mulher à frente, na linha de gestão, ela teve alguma vantagem para estar ali. E quando a gente fala de tecnologia, a gente vê muito mais homem nesses cargos, né, de gestão. E essa oportunidade de ser uma mulher, de estar no cargo de gestão, de tecnologia, foi um divisor de águas muito, muito bom para mim. A mulher hoje, talvez por elas ter que ser multitarefas, ela não tem só um ponto focal, ela tem uma visão no foco e no periférico. Então, ela está vendo aqui o que está acontecendo, mas também ela está atenta ao redor. Então, eu acho que isso traz para a gente um ganho muito significativo nos detalhes. Hoje eu sou gestora delivery, responsável pelas áreas de sustentação e customer services. Eu acho que quando a gente é criança, a gente nasce sonhando ser médica, advogada, artista e veterinária. Nada ligado à tecnologia. Meu tio falava assim pra mim, nós somos pobres, a gente não tem sonho, a gente é o que é possível ser. Fiz o vestibular, passei em 8º lugar, nem eu acreditava. E falei, bom, preciso trabalhar. Comecei a dar aula de informática. Estudava de noite, até de madrugada, montava as aulas para no outro dia conseguir dar aula. E assim foi. Aí eu falei, bom, agora eu preciso estudar de novo. Daí eu fui fazer um MBA em gestão empresarial. Falei, bom, um MBA eu acho que eu tiro o pé disso daqui e abro uma outra porta. Dito e feito. E aí eu entrei na Mene. E aí o objetivo de eu vir para assumir a área de sustentação e CS era isso. Estruturar as áreas, criar procedimentos, tornar os números claros. Mas hoje o time de projetos é um time que entrega qualquer projeto SAP. Bom, eu sou a Regiane, eu sou diretora financeira administrativa da Many Minds desde 2019. É uma paixão mesmo, eu não me vejo fazendo nada diferente disso. Toda essa parte que envolve, né, finanças e controladoria, que foi a minha pós, né? E a minha vida inteira eu trabalhei nisso. E quando eu cheguei na Many, eu falei, meu Deus, o que é que eu faço agora? Porque eu não conhecia nada. Foi um choque, mas ao mesmo tempo foi uma abertura de horizonte para mim. Meu nome é Lívia e hoje atualmente eu estou no cargo de gestão da área de projetos. Eu atuei em multinacionais, em outras empresas, só focado para processo. Mas de tecnologia, eu não tinha trabalhado. Eu nem sabia dessa possibilidade e desse mundo que hoje eu não me vejo fazendo outra coisa, porque eu aprendi a gostar bastante. E na minha visão, quando a gente quer aprender algo, a gente quer chegar em algum lugar, 50% é nossa responsabilidade. Todo mundo brincava, a Lívia sabe procurar as pessoas certas. Eu sempre tive essa movimentação dentro da área de projeto, eu sempre fiz isso. Eu sei que eu não tenho como saber de tudo, mas eu sei quem sabe de tudo um pouco. Sempre que eu penso na mulher, me vem a imagem daquela bonequinha matrioska. Tem várias dentro. Então, para mim, a mulher é aquilo. Nós mulheres, né, somos capazes de conquistar tudo que nós almejarmos, sem deixar cair, muitas vezes, nenhum pratinho. E ninguém sabe o quanto é difícil isso para nós. Porque diferente de um homem que se arrumou de manhã, ou não, na maioria das vezes não, e vem trabalhar, as mulheres não, elas acordaram, elas arrumaram o lanche dos filhos, o café da manhã, viram se tem as coisas para o almoço, o que ia ser servido, qual era o horário, se tal pessoa veio trabalhar na sua casa, chegou aqui, trabalhou, ainda tem as buchas para resolver de casa, da família. Então, tudo isso não aparece. Eu pude experimentar, assim, na minha vida, quanto a Many compreende que o ser humano ele é indissociável. Então, por mais que a gente queira estar aqui dentro, tem dias que a gente sai e não consegue deixar o que a gente tem de problemas ou de dificuldades dentro da vida pessoal lá fora. E eu passei por um momento extremamente difícil, muito doloroso, e que eu pude sentir isso. De novo, repito, começando das camadas mais altas da Many Minds, que são os próprios sócios, em se preocupar que mesmo às vezes com o corpo presente, o espírito estava ausente. Eu visto muito a camisa da Many, só que a Many já vestiu muito a minha camisa. O meu filho, com perto de 2 anos, ele foi diagnosticado com autismo. E o Henrico, ele teve o que a gente chama de autismo retrógrado. Ou seja, até 1 ano e 2 meses, ele falava. Normalmente, ele tinha contato visual.
E quando ele completou 1 ano e meio, ele simplesmente parou de falar da noite pro dia, olhava estático, ele não me reconhecia. E aí que começou o que eu falo para você, da Manny vestir a minha camisa. Aquele momento foi um momento muito dolorido para mim. Ele não vai falar como os demais, ele não vai chegar da escola e me contar como é que foi o dia dele. Ele não vai falar eu te amo com todas essas palavras, não vai falar mamãe, né? Ele precisava que eu fosse forte. Então, por mais que estivesse dolorido, a gente começa naquele primeiro step de mãe. Vamos guardar a nossa dor e socorrer nosso filho. Quando a gente entra aqui, a Manny pede pra gente vir nesse formato mais humano e de valores. É uma empresa que pede porque ela oferece isso. É uma troca, é um casamento recíproco. Eu vejo que quando você consegue entrar na história de vida de cada mulher, é surpreendente o que tem ali. É muito maior do que só simplesmente a decisão de querer vir trabalhar. E permanecer trabalhando para uma mulher, então você tem que ter tido o dia que você tiver no seu trabalho e fechar uma porta, uma janela chamada profissional, abrir a outra chamada mãe e falar, vem cá, deixa eu ver sua tarefa, deixa eu conversar com você, como foi o seu dia, e a sua professora conseguiu corrigir seu trabalho, e assim outras coisas. Você tem que ter aquele tempo ainda para ser outras, mostrar para aquela mãe, e eu tive algumas dentro da área, que tem um bebê e que fala, meu Deus, não vou dar conta. Dá sim. Aquela pessoa que está passando por um problema familiar, que fala, meu Deus, eu vou ter que largar tudo disso daqui para cuidar de tal pessoa. Não, calma. A gente vai fazer isso juntos. Se eu sou o que eu sou, é graças aos meus pais. E os meus pais, eles são pessoas que eles tiveram um grau de instrução muito limitado. Mas tudo que eu aprendi de valores, de princípios, que eu julgo hoje ser tão importantes quanto conhecimento profissional, foram eles que me deram. Eu quero ser o quê? Eu quero ser alguém. Eu quero ser parecida com alguém. Então eu tenho que ter um espelho, buscar esse espelho até que a minha imagem esteja grande o suficiente para ela conseguir ficar estável sozinha. Eu peço outro espelho. E assim eu vou evoluindo. A minha mãe, ela é uma batalhadora, né? Primeiro que ela teve trigêmeos, né? Porque eu sou trigêmeos. A gente saiu até no jornal da cidade na época, em Bauru, porque eram os primeiros trigêmeos de Bauru. A minha mãe, há um tempo atrás, ela teve câncer. Operou mais de 7 vezes. E pra mim é isso. É uma mulher que fala, não quero, me recuso a me entregar pro câncer, eu vou lutar. Bateu no peito e venceu. Então, se essa mulher venceu o câncer, meus amigos, eu venço qualquer coisa, meus amigos. Eu não tenho palavras para explicar, porque eu acho a Lívia, assim, totalmente organizada, também competentíssima, uma mulher super competente. Eu sempre quis chegar num cargo de liderança, para que eu pudesse ter a oportunidade de ajudar as pessoas da mesma forma que eu tive pessoas que me ajudaram na caminhada. Acho que o primeiro conselho que eu daria é que elas precisam acreditar nelas acima de tudo. E eu ouvi, não foi uma, não foi duas, foi de muitas pessoas. Você acredita mais em mim do que eu mesma. E eu acredito. Eu não falo da boca pra fora. Eu sou muito apaixonada pelo que eu faço. Eu adoro o que eu faço. Eu respeito muito a opinião da Caola. Para mim, ela é uma pessoa que construiu e constrói cada dia mais uma história muito bonita dentro da Manny. E é uma pessoa que é referência para mim, mesmo estando na área e mesmo sendo meu par. A Caola é uma pessoa assim que nossa, quando eu conheci ela, eu falei, que mulher inteligente, que mulher organizada. Então eu olho as coisas que ela faz e eu tento absorver aquilo lá e falar assim, onde que eu posso aplicar? É saber contar com as pessoas. Eu tinha muito problema de que se eu pedisse para as pessoas ajuda, eu demonstraria que eu não sou forte. E tudo bem falar, olha, eu preciso de um apoio aqui para que eu possa ir ali, conquistar meu espaço e voltar. Então muitas vezes a gente fala, mas é coisa íntima. Tudo bem, não quer falar o detalhe do detalhe, não é necessário. Mas minimamente falar assim, olha, eu não tô legal, para o teu colega entender o que você está passando. Respeitar o medo, mas não paralisar diante dele. Saber que o medo faz parte da trajetória e que em algum momento você vai ter que decidir que vai com medo mesmo. Deve ser melhor que você mesmo cada dia.
Então, se ontem eu fiz algo que foi legal, amanhã eu posso fazer 2 vezes melhor. Então, resiliência, para todo dia acordar e falar, vamos lá, respira fundo e toca em frente, seja melhor. É saber que a gente pode contar com as pessoas sem abrir mão dos nossos sonhos e, de uma certa forma, equilibrar os pratos. Que a gente sabe fazer isso, é só ter as pessoas certas e colocar para fora que a gente precisa disso, dessa ajuda. Eu quero dizer que o limite é aonde você ousar sonhar. O sucesso de um líder só vem depois do sucesso de uma equipe. Agora você é líder, agora já estou aqui, não preciso de mais nada. Não, é uma jornada que nunca acaba. Quando me julgam ou quando qualificam que tal posição está sendo ocupada por qualquer privilégio, quando eu abro os meus BIs, eles entregam resultado. Eles não entregam nada mais ou nada menos do que isso, resultado. Pessoas que estão ali engajadas, levando números. Números não mentem. Na gestão, resultado bom, é isso que a gente entrega, meu bem. A gente entrega a qualidade. É a gente fazer o serviço. Mas eu acredito que isso porque a gente trabalha com vários pratos. Imagina se a gente tivesse um só, o que a gente não faria, né? Vocês estão preparados? Porque não é servindo picolé que a gente chega lá. Então hoje, todo dia que eu venho para cá, eu penso, eu não estou pronta. Porque quando a gente pensa que a gente está pronto, a gente tende muito a não melhorar. E quando você vem e fala assim, eu não estou pronto, o que eu posso aprender hoje, o que eu posso melhorar hoje, é um pouco a mais que a gente anda.